Olá, vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso código de Huffman, do nosso algoritmo de Huffman. Na aula anterior nós já fizemos a parte 1, a tabela de frequência. Nessa aula nós vamos fazer agora a etapa 2, a parte 2, que é gerar a nossa lista encadeada ordenada. Mas antes eu quero fazer uma pequena correção aqui no código da aula anterior, na nossa tabela de frequência. Aqui no nosso procedimento imprimir tabela de frequência, eu coloquei aqui na impressão o índice da linha que a gente está imprimindo, a quantidade daquela posição na nossa tabela e qual o caractere que representa. Porém, olha só, esse %C aqui é o elemento da nossa tabela. E a nossa tabela é do tipo inteiro apenas positivo, ou inteiro sem sinal. Então, a forma mais adequada na linguagem C de imprimir um número sem sinal é o %U. E não o %D. O %D é para um número decimal normal, podendo ser negativo ou positivo. Ao fazer essa pequena alteração, perceba que a gente não tem nenhuma alteração no código. O nosso texto aqui, que é a frase "Vamos aprender programação", perceba que nós temos aqui a nossa tabela, inclusive com a acentuação. Então, feita essa correção do %D para o %U, hoje nós vamos então fazer a parte 2. Implementar a nossa lista encadeada ordenada. Então, relembrando aí a nossa aula teórica, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa definir a nossa estrutura lista. Como que ela vai ser? Ela vai ter apenas um nó? Ela vai ter dois nós? A gente vai ter um nó separado para representar um nó da árvore? Isso tudo a gente vai decidir agora. Uma vez que a gente então definiu qual vai ser a estrutura da nossa lista, a gente precisa então fazer esse processo de inserção. E aí nós temos aqui basicamente duas formas. A gente pode inserir todos os elementos na lista e depois ordenar a lista, que particularmente eu acho um pouquinho mais complicado. Ou a gente já pode inserir de forma ordenada, que eu acho um pouco mais simples de fazer, e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, vamos começar definindo as nossas estruturas. Eu vou colocar então aqui na parte superior do nosso arquivo, e aí eu vou fazer aqui de forma muito semelhante ao que nós vimos na aula teórica. Eu vou definir um único nó, e esse nó vai ser utilizado tanto para a nossa estrutura lista, quanto para a nossa estrutura árvore, ok? Vou iniciar aqui então com a nossa definição typedef struct nó, vou dar aqui um apelido e vou chamar aqui essa estrutura de nó. Percebeu? Eu vou apenas chamar de nó, porque esse nó ele vai ser útil tanto para a nossa lista quanto para a nossa árvore, ok? Aqui dentro agora, lembrando aí o que eu vou colocar nesse nó. A gente precisa aqui guardar um caractere, certo? Porém, lembra, olha só, a nossa tabela de texto, tanto a nossa tabela de frequência quanto o nosso texto é unsigned. Então, aqui dentro, eu também vou ter aqui um unsigned char, e aí eu vou chamar de caractere. Então, quando for um nó folha, nós vamos utilizar esse campo e ele vai ter um caractere aqui nesse campo. Nós também precisamos saber a frequência desse caractere, certo? Então, a frequência vai ser um número inteiro normal. Vamos utilizar aqui int frequência. Na sequência, agora, olha só, eu vou criar aqui 3 ponteiros. Lembra, a nossa árvore binária ela vai ter 2 ponteiros, um para a esquerda e um para a direita. Mas, quando a gente utilizar esse nó na nossa lista encadeada, a gente precisa apontar para o próximo. Então, essa estrutura aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, struct nó. Nós teremos aqui um ponteiro para a esquerda, teremos um ponteiro para a direita e também teremos um ponteiro para o próximo. Então, este ponteiro, esquerda e direita, eu vou utilizar quando eu estiver manipulando o nó como árvore binária, e este ponteiro eu vou utilizar quando eu estiver manipulando esse nó como lista encadeada. Para facilitar a nossa manipulação, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma segunda estrutura, typedef struct, e essa estrutura aqui eu vou chamar de lista. Isso aqui vai evitar a necessidade da gente ficar passando ponteiro para ponteiro. Então a gente vai passar diretamente a nossa estrutura lista, e dentro da nossa estrutura lista nós teremos, olha só, nó início. Então este será o ponteiro para o primeiro nó da nossa lista. Inclusive aqui a gente pode ter também um inteiro chamado tam. Criamos aqui as estruturas que serão necessárias. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa manipular essas estruturas. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é, olha só, lá na função main a gente vai ter uma variável do tipo lista, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar um procedimento para dizer que o início é nulo, no início a nossa lista não aponta para nenhum nó e o tamanho é 0. Então, aqui abaixo, antes da função main, olha só, vamos fazer aqui um procedimento void. Eu vou chamar esse procedimento de criar underline lista. Aqui dentro agora, olha só, nós vamos receber aqui um tipo lista, que vai ser um ponteiro para a nossa lista, que será criada lá na função main. E aqui dentro, basicamente, olha só, eu preciso acessar o início da lista e dizer que ele é nulo. E eu também preciso acessar o campo tamanho, lista seta tam, e dizer que ele é 0.
porque no início a nossa lista está completamente vazia, a gente não tem elemento nenhum na nossa lista. Feito isso, o que vem a seguir? Olha só, extremamente importante o que a gente vai fazer agora. Nós precisamos fazer a função ou um procedimento para inserir de forma ordenada. Como nós temos uma lista e os ponteiros, ou o ponteiro inicial para o primeiro nó fica dentro da nossa lista, a gente não precisa fazer uma função, a gente pode fazer um procedimento. Então, novamente vai ser void. Eu vou chamar esse procedimento de inserir, underline, ordenado. O que a gente precisa receber aqui? Novamente, nós precisamos receber o ponteiro para a nossa lista. Aqui agora, olha só, nós queremos inserir o que na nossa lista? É um nó, concorda? Então, tem basicamente duas possibilidades aqui. Ou você cria o nó e já envia para cá o nó que você quer inserir, ou você passa como parâmetro todos os elementos. Quais são os elementos? O caractere e a frequência. Lembra, a gente vai inserir aqui na nossa lista uma sequência de caracteres, que possui um caractere e uma frequência. Eu aqui vou montar um nó e vou passar um nó já como referência. Então, olha só, vamos receber aqui um ponteiro para o nó que eu quero inserir. Então, todo esse processo de geração do nó eu vou fazer antes de chamar o nosso procedimento inserir ordenado, ok? Agora, olha só, nós queremos inserir de forma ordenada, certo? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é a seguinte: a lista está vazia? Se a nossa lista estiver completamente vazia, onde vai ficar esse nó? É o primeiro, concorda? Então é isso que a gente vai verificar aqui agora. Vamos fazer aqui um teste, if, e aí vamos acessar o ponteiro inicial da nossa lista. Lista seta início é igual a nulo? Se esse teste for verdadeiro, significa que a nossa lista está vazia e que esse nó que a gente quer inserir é o primeiro nó da nossa lista. Então, olha só, lista seta, opa, apenas uma seta, seta início vai receber o nó que nós queremos inserir. Na sequência, olha só, eu acabei de inserir um nó, certo? Então, vamos incrementar também o tamanho. Lista seta tam mais. Pronto, se a nossa lista estiver vazia, nós acabamos de fazer aqui a inserção do primeiro nó. Contudo, pode ser que o nosso teste seja falso, certo? Então, nós teremos outras possibilidades aqui. Qual que é a segunda possibilidade? Olha só, eu vou colocar aqui como um comentário, aqui em cima. Pode ser que a nossa lista não esteja vazia, mas, lembra, a gente está inserindo de forma ordenada. Pode ser, então, que o elemento que a gente quer inserir tenha uma frequência menor do que a frequência do primeiro nó da lista. Então, é isso que a gente vai verificar agora. Olha só, tem frequência menor que o início da lista. Então, se a gente está fazendo uma inserção ordenada e a frequência deste novo nó for menor que a frequência do início da lista, significa que esse nó vai ser o primeiro nó da lista. Então, olha só, eu não vou colocar simplesmente else aqui, eu vou fazer aqui outro teste. Else, if, nós teremos aqui outro teste. Que teste que é esse? Eu vou verificar agora as frequências. Olha só, nó, seta, nós temos aqui dentro, perceba o tamanho do nosso nó. A gente tem um caractere, a gente tem um ponteiro para a direita, um ponteiro para a esquerda, a frequência, que é o que a gente quer, e temos um nó próximo. Eu quero aqui a frequência. Então, nó, seta, frequência é menor do que, vou pegar aqui o nosso primeiro nó, lista, seta, início, seta, frequência. Se esse teste for verdadeiro, significa que esse nó vai ficar na frente desse nosso início aqui. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A primeira ação que eu preciso fazer, o nosso novo nó precisa apontar para o início da lista. Então, novo, seta, próximo, percebeu? Eu estou conectando a nossa lista. Então aqui eu não vou usar esquerda e direita para nada. Eu vou usar o próximo. Novo, ponto próximo. Quem é o próximo? É o início da lista, certo? Então, lista, seta, início. Percebeu? Eu fiz o nosso novo nó apontar para o início da lista. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer que o início da minha lista não é mais esse cara aqui. É esse novo nó que eu estou inserindo. Então, lista, seta, início, recebe o nosso novo nó. Na sequência, novamente, nós acabamos de inserir um nó, certo? Então, lista, seta, tam, mais. Vamos incrementar mais um no tamanho da nossa lista. Agora, olha só, nós temos um if aqui também, certo? Então, esse if também pode ser falso. Então, olha só, if, else, else. Se esse for verdadeiro, significa que a lista está vazia. A gente vai inserir o primeiro nó. Se esse for verdadeiro, significa que a lista não está vazia. Contudo, o nó que a gente vai inserir é um nó de menor frequência. Contudo, tem um terceiro. O que sobrou aqui para esse nosso terceiro else aqui? Quando a gente vai fazer uma inserção no meio. Perceba, a nossa lista já tem elementos e o nó que eu vou inserir não tem a menor frequência. Então ele vai ficar ou no meio da lista ou no final da lista. Neste caso, a gente precisa percorrer a nossa lista e encontrar exatamente aonde a gente vai inserir esse nosso nó. Então nós vamos precisar de um ponteiro auxiliar para percorrer a nossa lista. Eu vou criar aqui um nó asterisco alce e aí olha o que eu vou fazer aqui. Alce vai receber
lista seta início. Perceba, eu criei um ponteiro auxiliar para o início da nossa lista. Lembra, eu não posso alterar esse ponteiro aqui. Eu só posso alterar esse ponteiro quando eu estiver alterando o início da nossa lista. Foi o que eu fiz aqui na linha 55 e foi o que eu fiz aqui na linha 61, ok? Como eu quero percorrer, criei um ponteiro auxiliar e agora, olha só, vamos utilizar aqui uma repetição. O while, eu já descobri que essa frequência não é menor do que a frequência do primeiro nó, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, existe um próximo nó? Pode ser que a nossa lista tenha apenas um nó. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se existe um próximo. Alce seta próximo, lembrando, eu estou na lista, então eu vou usar o próximo, não vou usar a esquerda e direita, ok? Então, alce seta próximo é diferente de nulo? E o que eu vou verificar agora? Se alce seta próximo é diferente de nulo, eu vou verificar agora a frequência desse próximo nó. Então, olha só, alce seta, vou para o próximo nó, seta, no próximo nó eu quero pegar agora a frequência dele. Então, perceba, eu estou pegando a frequência do próximo nó e eu quero descobrir se ela é menor ou igual do que a frequência do nó que a gente está inserindo. Enquanto existe um próximo, enquanto a frequência do próximo for menor ou igual à frequência do nó que eu quero inserir, a gente vai caminhar na nossa lista. Olha só, alce vai receber alce seta próximo. Quando terminar essa repetição, ela pode terminar por dois motivos. Pode ser que o próximo seja nulo, nesse caso a gente vai ter uma inserção no final, ou pode ser que a frequência do próximo não seja menor ou igual à frequência do nó que a gente quer inserir. Nesse caso, a gente encontrou exatamente o ponto onde a gente quer inserir o nosso novo nó. Olha só, o novo vai ficar após o alce e antes do próximo. Ele vai ficar exatamente nesse meio aqui. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Olha só, se a gente encontrou esse ponto de inserção, a primeira coisa que eu vou fazer é pendurar o nosso novo nó na nossa lista. O próximo do nó é o próximo do alce. Então, nó seta próximo vai receber alce seta próximo. Percebe? Eu acabei de pendurar o meu novo nó na nossa lista. Agora, olha só, o novo nó está apontando para o próximo do alce. O que eu preciso fazer agora? O alce não vai mais apontar para esse próximo, o alce vai apontar para o nosso novo nó. Então, alce seta próximo vai apontar para o nosso novo nó. E assim nós fizemos então a inserção no meio ou no final. Novamente, nós acabamos de inserir um nó, certo? Então, lista seta tam mais. Pronto. E assim a gente finaliza aqui o nosso procedimento para inserir ordenado. E aí tem uma pequena otimização que a gente pode fazer aqui. Olha só. Percebeu que aqui a gente faz uma inserção, então a gente incrementa tam. Aqui a gente faz uma inserção, a gente incrementa tam. E aqui também a gente faz uma inserção e incrementa tam. Percebeu que é exatamente a mesma instrução repetida 3 vezes? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar ela, Ctrl C. Eu poderia apagar ela daqui, mas eu não vou apagar. Eu vou comentar. Pronto. Retirei ela daqui e eu vou colocar ela aqui abaixo. Perceba, ela está agora fora do nosso if else. Não importa qual trecho vai ser executado, se foi este ou se foi esse. No final, nós temos então a nossa instrução de incremento. Por quê? Em algum desses 3 pontos foi feito uma inserção. Agora nós chegamos aqui no ponto fundamental, na principal etapa da nossa parte 2. Lembra, olha só, a parte 2 é a lista encadeada ordenada. Por enquanto eu criei a lista e eu fiz aqui o procedimento para inserir, mas nós ainda não temos a nossa lista ordenada. Então, nós vamos fazer aqui agora o nosso procedimento para realmente pegar a tabela de frequência e inserir todos os elementos maiores do que 0 e inserir na nossa lista. Vai ser um novo procedimento, então void, e eu vou chamar esse procedimento de preencher underline lista, que é exatamente o que a gente vai fazer. Se eu quero preencher a minha lista, de onde virão esses elementos? Da nossa tabela, certo? Então, eu preciso aqui receber a nossa tabela, vou chamar de tab, e eu preciso também aqui da nossa lista, que vai vir lá da função main. Então, lista, asterisco, lista. Pronto. Ao fazer isso aqui, olha só, nós temos aqui uma tabela, que a gente sabe o tamanho, nós temos uma constante aqui em cima, com o valor 256. Então, nós precisamos percorrer essa nossa tabela de 0 a 255, olhando qual caractere possui pelo menos frequência 1. Ou seja, qual posição é maior do que 0? Para toda posição maior do que 0, a gente vai criar um nó e vamos utilizar o procedimento inserir ordenado que a gente acabou de criar aqui. Vamos fazer isso? Eu vou criar aqui uma variável inteira, pronto. Vamos agora colocar aqui a nossa repetição, i igual a 0 e menor do que a nossa constante tam, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou iniciar fazendo um teste. Eu só quero fazer alguma coisa com a posição i da tabela se essa posição for maior do que 0. Então, tab na posição i é maior do que 0? Se for, nós vamos fazer alguma coisa. E aí o que a gente vai fazer aqui? Lembra, a gente precisa pegar esse caractere e a frequência, criar um nó
e mandar para o procedimento inserir na lista. Então vamos criar aqui uma variável do tipo nó novo. Perceba que eu ainda não fiz aqui a alocação de memória, porque a gente precisa desse nó aqui dentro, certo? Então, novo vai receber malloc, e aí eu preciso fazer a alocação aqui, porque para cada posição maior do que 0, eu preciso alocar memória. Se eu alocar memória aqui em cima, a gente vai ter uma única região de memória. Então a gente só vai estar trocando os elementos da mesma posição de memória, ok? Então aqui, malloc, size off, qual tipo? O nosso tipo nó. E aqui agora eu vou verificar se essa alocação ocorreu com sucesso. Então, if novo, a gente vai fazer todo esse processo aqui dentro. Caso contrário, eu vou apenas colocar aqui uma mensagem para o usuário. Eu vou colocar aqui um printf, vou colocar aqui uma tabulação, vou imprimir aqui uma mensagem. Erro ao alocar memória em... E aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui o nome desse procedimento, olha. Que aí, caso apareça essa mensagem na tela, eu sei exatamente qual foi o ponto onde nós tivemos erro lá na alocação de memória, ok? E aí eu vou colocar aqui o nosso conhecido lá do switch case, o break. Por quê? Olha só, se eu tive erro na alocação de memória, significa que por algum motivo o computador não conseguiu alocar memória. Então, não tem motivo para continuar com essa repetição aqui. Então eu vou dar aqui um break. Pare, finalize esse processo. Agora vamos trabalhar aqui dentro do nosso if. Olha só, a memória foi alocada com sucesso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa preencher o nosso nó, certo? Então, novo seta caractere. Qual que é o caractere? É a nossa variável i. Lembra? A posição i aqui, o nosso índice i vai de 0 a 255, justamente para representar cada caractere da tabela ASCII. Então, se a posição i é maior do que 0, significa que esse número i, que representa um caractere, ele ocorreu pelo menos uma vez. Então, o nosso caractere é o número i. Na sequência, a gente tem a frequência. Então, novo seta frequência. Qual que é a frequência? É o valor que a gente tem aqui na posição i da nossa tabela. Então, tab na posição i. Preciso de algum dos ponteiros, esquerda, direita e próximo? Não, certo? Então, eu vou setar todos para null. Novo seta direita vai receber nulo. Novo seta esquerda também vai receber nulo. E por último, novo seta próximo também vai receber nulo. Nós acabamos de concluir aqui o preenchimento, a formação do nosso novo nó. O que está faltando agora? Olha só, chamar o nosso procedimento inserir ordenado. Eu vou chamar aqui então inserir ordenado, e aí o que a gente precisa passar? Olha só, o ponteiro para a nossa lista, nós já temos aqui esse ponteiro, vamos enviar aqui a nossa lista, e no meu caso, perceba, eu não estou enviando, você poderia enviar essas informações, o caractere e a frequência, e dentro do procedimento montar um nó. Nesse caso eu preferi montar um nó aqui e já passar o nosso nó. Quem é o nosso nó? É o nosso nó novo. Pronto. Ao fazer isso, então, nós estamos para cada posição maior do que 1, criando um nó e inserindo esse nó na nossa lista ordenada. Nós praticamente terminamos a nossa etapa 2, gerar a nossa lista ordenada. Mas como que a gente verifica se tudo está funcionando? Assim como nós fizemos aqui com a nossa tabela de frequência, imprimindo ela na tela, é interessante a gente imprimir a nossa lista também, né? Para ver se tudo está correto. Então, vamos fazer aqui mais um procedimento, void imprimir underline lista, e aí se eu quero imprimir a lista, obviamente eu preciso receber aqui a minha lista, certo? Para imprimir eu preciso percorrer a lista, então vamos criar aqui um nó auxiliar, esse nó vai receber o início da nossa lista, então lista seta início. Agora a gente precisa aqui de uma repetição, o while alce, ou seja, enquanto alce for diferente de nulo, o que a gente vai fazer? A gente quer imprimir os elementos da nossa lista. Então, olha só, vou colocar aqui um printf, vou iniciar com uma tabulação, e aí eu vou imprimir o seguinte, olha, caractere, %C, porque eu quero imprimir o caractere. Vou colocar aqui agora um espaço, vou escrever aqui frequência, vamos colocar aqui o acento, afinal a gente está trabalhando com acentuação, frequência, %D, e aí eu vou saltar uma linha. De onde virão essas informações? Todas essas informações estão dentro aqui do nosso nó, certo? Então, o caractere é o nó alce, seta, caractere. E a nossa frequência? Também alce, seta, frequência. Não podemos esquecer agora de algo extremamente importante. Nós queremos imprimir a lista completa, certo? Então, alce precisa ir para o próximo. Alce, seta, próximo. Pronto, dessa forma, então, em algum momento a gente vai chegar no último nó e o próximo dele é nulo. Esse teste, então, vai dar falso e vai finalizar a nossa repetição. Como a gente vai imprimir aqui a nossa lista ordenada, vamos colocar aqui em cima um outro printf. Vou iniciar com uma tabulação e aí eu vou escrever aqui lista ordenada, vou colocar aqui o tamanho da nossa lista, %D, e vou saltar uma linha. De onde virá esse tamanho? Aqui da nossa lista. Lista seta. Então, nós temos aqui
o nosso tamanho. Pronto. Ao fazer isso agora, então, a gente consegue testar, verificar se a nossa lista está funcionando corretamente. Lembrando que, olha, tem uma sequência lógica que a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente precisa criar a nossa lista, depois a gente vai chamar, então, o preencher lista e, por fim, a gente vai imprimir a nossa lista. Vamos, então, aqui na nossa função main, fazer essas alterações. Olha só, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar a minha lista. Então, lista, vou chamar de lista. Temos aqui a nossa lista. Agora, olha só, essa nossa lista, qual que é o primeiro ponteiro? Qual que é o primeiro nó? Qual que é o tamanho? Pode ter lixo de memória nesses campos. Então, vamos colocar aqui na sequência, vamos chamar aqui o nosso procedimento criar lista, enviando o endereço da nossa lista. Pronto. Ao fazer isso aqui, a gente está setando o início da nossa lista para nulo e o tamanho para 0. Na verdade, eu vou retirar essa linha daqui, Ctrl X para recortar. Como eu estou dividindo em partes, olha, parte 1, vamos colocar aqui parte 2. Então, eu crio a lista e agora, na sequência, vamos então chamar aqui os nossos dois procedimentos. O primeiro para preencher a nossa lista, então eu vou chamar aqui preencher lista. E aí, o que é que eu preciso mandar? A nossa tabela. Vamos então mandar aqui a nossa tabela de frequência e o endereço da nossa lista. E-comercial, lista. Na sequência agora é interessante a gente imprimir para a gente ver como é que está a nossa lista. Então vamos chamar aqui o nosso procedimento imprimir lista. Perceba que nós já temos o imprimir tabela de frequência, mas aqui agora eu quero a nossa lista, passando aqui o endereço da nossa lista. Caso eu tenha esquecido de algo, eu vou vir aqui em View, Logs, pronto. Se eu esqueci de alguma coisa, vai aparecer aqui para a gente. Vou compilar e executar aqui o meu programa. Pronto, então vamos ver. A frase que eu tenho aqui é essa frase. Vamos aprender programação. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha só, temos aqui a nossa tabela de frequência. Eu posso colocar uma quebra de linha aqui que vai ajudar. Vamos lá, aqui na nossa impressão, eu vou colocar aqui uma quebra de linha. Pronto. Vou compilar e executar novamente. Ok, agora perceba que nós temos aqui um espaço, temos aqui então a nossa tabela de frequência e olha só, essa tabela precisa estar na nossa lista de forma ordenada. Vamos ver, o espaço tem duas ocorrências, o V tem uma, o A tem 4, temos aqui as acentuações, vamos ver aqui, olha só, lista ordenada tamanho 14 e aí olha só, o V com frequência 1, o D com frequência 1, frequência 2, olha só, o espaço, o E, o M, o P, temos aqui frequência 3, o O, o A e o R com frequência 4. Então perceba que nós acabamos de implementar a nossa lista ordenada. Agora nós estamos preparados para ir para a etapa 3, que é fazer a montagem da nossa árvore binária. Se ficou qualquer dúvida aqui na etapa 2, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E contribua aí com o canal, vai. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito postado aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula com a parte 3. Nos vemos lá!